Olá, meu nome é Pedro Amaral. Esse aqui é um projeto para a matéria de elementos e sistemas e que o meu objetivo é comentar sobre uma tecnologia de microprocessadores e o escolhido foi o AVR, Mini Controlador. O sistema AVR é um controlador RISC com um chip único com a sua arquitetura de 8 bits. Ele foi desenvolvido por dois estudantes do Instituto Norueguês de Tecnologia e seus nomes eram Alf Egil Bogen e Vingard Volin em 1996. Em 97 eles apresentaram a ideia e eles tinham um projeto longo com média de 40 páginas de informação bit a bit até o faturamento. Eles acabaram descobrindo que eles teriam 10 minutos para apresentar todo o projeto e acabaram mudando esse plano, né? Começando pelo final do documento, que era a parte de faturamento. Assim, de 10 minutos a apresentação acabou durando 3 horas. Dessa forma, em conjunto com a Atmel, Noruega, eles passaram a produzir um conjunto de microcontroladores, que eram conhecidos como MicroRISC. Para a época, a maioria dos controladores eles possuíam o tipo memória PROM, EPROM e EPROM, no caso com dois Es, mas a ideia dos noruegueses era utilizar a memória flash para armazenar a programação. Esse tipo de memória não volátil ele tinha uma vantagem, ele ainda tem uma vantagem, que existe a possibilidade de você conseguir atualizar o que tem lá dentro. Pelo que eu entendi, as atualizações elas não são limitadas e a desvantagem é que para memória flash ela manter os programas salvos ela precisava ser alimentada constantemente. No caso de computadores CPUs, na parte dos processadores sempre tem uma bateria para manter a carga e o programa salvo. Não demorou muito para esses microcontroladores fazerem sucesso no mercado, né, adentrar o interesse mundial. E eles fazem parte de eletrodomésticos, automóveis, nos próprios computadores. Desenvolveram também para entusiastas e profissionais da área. É um microprocessador conhecido como Arduino. Você consegue aplicar ele de diversas formas, tanto de trabalhos escolares até automação dos próprios cômodos da sua casa. Uma outra área que os AVRs fazem parte no desenvolvimento de instrumentos musicais, dos tipos sintetizadores, controladores MIDI. Inclusive o Arduino é bastante usado. A vantagem de usar os AVRs é que você consegue tornar ele um tradutor e para leitura do protocolo MIDI, passando para o computador ou outros tipos de interface e consegue até gerar tipos de onda. Então você transforma esse microprocessador num oscilador. A parte de arquitetura, ele possui três tipos de memória, uma flash, uma EEPROM e uma SRAM, e todas são integradas no mesmo chip. Ele tem as instruções de programa com tamanho de 16 bits por palavra. Todas elas residem no núcleo do dispositivo e ficam salvas numa memória flash. Os dados da memória interna consistem de arquivos registradores do tipo S e SRAM. Eles têm 32 registradores byte único, classificados como 8-bit RISC, funcionando com 32 endereços de memória, seguido por 64 registradores de S. Em alguns modelos AVR eles possuem apenas 16 registradores. A parte de EEPROM é uma memória interna para armazenar os dados semi-permanente. Diferente da RAM, ele mantém as informações salvas sem alimentação de energia. Ele tem uma desvantagem porque para o acesso de dados ele precisa de registradores de ponteiros especiais, as instruções de leitura e escrita. E aí esse processo comparado com outro tipo de RAM interna acaba sendo um pouco lento, não é tão eficaz. Aqui a gente tem alguns tipos, aliás, tem um tipo de instrução, que seria o move, movimentar os dados, entre registrador, memória, acumulador. E com isso a gente vai abrir o VS Code
e vai comentar um pouquinho mais o código, um código em si. Aqui a gente tem um loop, que basicamente esse loop vai ficar incrementando o valor de x. Só encontrar aqui o meu cursor. Esse início, o ponto model small, é onde você vai declarar o modelo, dando que você está trabalhando. O stack é a região da pilha que você vai utilizar. E aqui é onde começa o código. Basicamente, o CX é um registrador de contagem, então ele serve para loop, assim como o for, while, a gente tem aqueles contadores. E ele é o início do código, então basicamente a gente vai estar contando a partir dele. E aí esse é o início do loop, que ele vai ficar incrementando o x. Quando ele incrementa o x, ele volta para o loop de acordo com o tamanho do computador. O ponto data são as informações iniciais do programa. Por exemplo, quando a gente tem em Java ou até mesmo em Python x igual a 15, você está declarando uma variável que você vai querer usar. No AVR fica dentro do ponto data, então a gente tem o x recebendo 10 de inicial e o count a gente tem o 5, então o loop ele vai acontecer de acordo com a quantidade de counts que a gente vai ter. No final a gente tem um end, que é quando ele termina de executar o programa inteiro.